Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que passaram desde o nosso último encontro? Nós estamos aqui nessa playlist já há algum tempo realizando essas preces. Essa playlist, cujo nome é o Evangelho no Lar, né? É uma proposição espírita para na busca de uma equalização energética da nossa casa, né? Do nosso lar, enfim. E a proposição dessa playlist é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que gostariam de fazer suas preces regularmente, mas por um motivo ou outro, seja porque a família tem um credo diferente, seja porque você não tem companhia, enfim, né? Daí você não, você fica às vezes meio desanimado. Então a ideia aqui, né, oferecer companhia para essas pessoas que ainda não conseguiram ainda se firmar nessa prática de fazer as preces regularmente, né? Entendendo que a prece dentro da casa, com a regularidade e o estudo do Evangelho, naturalmente tende a equilibrar o nosso emocional um pouco mais, ajudar a gente a encontrar algumas respostas e, obviamente, seguir adiante, porque o nosso objetivo é sempre avançar, evoluir, estudar, progredir, esse tipo de coisa, né? Bom, como vocês bem sabem, aqui a gente sempre usa três livrinhos, os nossos três livrinhos sagrados de sempre, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente tem usado essa psicografia da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, cujo espírito é um espírito que se apresenta simplesmente como Jacó e ele opta pela simplicidade, que eu acho que especialmente a simplicidade é uma coisa extremamente sofisticada. E aqui nós temos Flor do Dia, que é um livro do Sri Prembaba, onde tem mensagens de amor, de prosperidade, enfim. Bem filosófico esse livro aqui, eu gosto dele porque ele ajuda a gente a qualificar muitos dos sentimentos que a gente tem. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho estudado também esse livrinho aqui do Dalai Lama, para ver se a gente vai colocar ele ou não na nossa prece, mas enfim, são estudos, né? A gente está só se aproximando, vamos dizer assim, do livrinho para ver qual é, né? Para ver se realmente faz sentido pra gente ou não, né? Bom, aqui a gente também ouve aqui uma música, né? Que é a gente coleta essas músicas no site chamado Upbeat, onde tem algumas produções sem direitos autoral e a gente usa elas durante a nossa prece. Você pode ouvir essas músicas, essas mesmas músicas, ou seja, essa playlist, olhando aqui na descrição do vídeo, onde você vai encontrar as informações sobre o produtor, enfim, e, e, e as músicas de um modo geral, tá bom? Bom, como vocês bem sabem, antes da gente começar, a gente sempre faz uma leitura, né? Uma respiração que demora 8 minutos. Então, assim, uma proposição disso daqui é a gente parar para fazer uma prece, sem pressa. A gente vai fazer 8 minutinhos de respiração com o objetivo de dilatar a nossa aura, ou seja, né, vamos dizer assim, criar uma soltura do nosso corpo energético, a fim de que a gente consiga mais facilmente entrar em contato com e sintonia, né, pelo menos facilitar a sintonia com os bons amigos e que eles possam insuflar em nós, né, ajudar a gente a interpretar melhor as leituras do dia de hoje, tá bom? Então, começando, a gente respira da seguinte maneira: a gente faz uma respiração em 3 etapas, sendo as duas primeiras de inspiração. E essas 3 etapas são intercaladas por pausas. De jeito simples. Vou mostrar. Pausa. Pausa.
Não precisa fazer com esse som, lógico. Não é necessário, mas é só para vocês saberem que é assim que é a respiração. Você pode fazer do seu jeitinho aí, em silêncio, tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá? A gente vai fazer por mais 4 minutos, tá bem? Estamos na metade. Procure imaginar uma neblina, como é que eu vou dizer, uma fumaça branca saindo dos seus poros, dos seus olhos, da sua boca, do seu nariz, das suas orelhas, quando você tá expirando. Isso ajuda a gente exteriorizar um pouco de energia, favorecendo então a nossa sutilização, tá bom?
Mais 1 minuto. Bom, gente, agora a gente terminando com a nossa respiração, pelo menos interrompendo ela um pouco, a gente pode então começar a fazer a evocação dos nossos bons amigos que vão nos ajudar nas preces do dia de hoje. Então a gente normalmente espalma as mãos, né? Porque para que os chakras das nossas mãos possam estar mais ativos, vamos dizer assim. E aí a gente então pede humildemente aos bons amigos aqui presentes que nos ajudem nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos e permitindo que as nossas leituras sejam as mais eficientes possível. Pedimos humildemente a esses amigos que nos ajudem e nos protejam, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós possamos interpretar da melhor maneira possível as leituras do dia de hoje. Agradecemos também aos bons espíritos pela proteção para o nosso dia, porque assim chegamos com saúde até esse momento. Pedimos também humildemente aos bons amigos que nos ajudem a selecionar uma leitura que seja importante para essa egrégora que nós acabamos de formar em torno da imagem do Cristo. Que esses bons espíritos possam nos amparar, orientar os nossos pensamentos e nos ajudar em nossos tentames. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Resguardar-se da avareza. Então um homem lhe disse, do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que reparta tudo comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz ou fazer as vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado para guardar-vos de toda a avareza, pois em qualquer
abundância que o homem esteja, a sua vida não depende dos bens que possui. Jesus lhes disse em seguida essa parábola. Havia um homem cujas terras tinha produzido extraordinariamente e revolvia dentro de si esses pensamentos: o que farei, se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Eis o que farei, pensou. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem: como és insensato! Tua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará isso que guardaste? Assim acontece com qualquer um que guarda tesouros para si mesmos e não é o rico perante Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Bom, o que eu gostaria de comentar a respeito disso? A gente sempre tira de toda a mensagem que a gente ouve, né? Porque assim, sempre existe. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Sempre existe em toda. Sempre quando alguém diz alguma coisa, diz com algum objetivo, com algum sentido. Antes isso era muito mais calculado, eu acredito. Hoje em dia as pessoas, quer dizer, hoje em dia não, acho que sempre foi assim. As pessoas falam coisas sem pensar no que estão falando. Elas vão falando, os borbotões vão falando e tem gente que gosta de falar mesmo e tá tudo bem, né? Mas se expressar, né? Se expressar, às vezes tem muito mais a ver com transferir alguma percepção que o outro não tem. E não simplesmente falar, abrir a boca e falar, né? Qualquer um fala, né? Até papagaio fala, né? Mas, obviamente, quando a gente vai tentar convencer alguém de alguma ideia, naturalmente a gente tem que articular esse pensamento, né? Tipo, bom, como é que eu poderia dizer tal coisa para tal pessoa para que ela pudesse entender? Aí, por exemplo, se você pegar essa situação aqui em que Jesus, um cara extremamente de mente aberta, vamos dizer assim, um ser muito mais evoluído do que os homens naquela época, né? E aí você precisasse transferir uma informação que é, olha, não fica olhando só para o seu umbigo, né? Nós brasileiros a gente entende bem essa expressão, né? Não fica olhando só muito para o seu umbigo, você tem que fazer alguma coisa. Por quê? Esse porquê, naturalmente, ele não falou, porque eu acredito que nessa parábola, como em tantas outras, a gente não tinha condição de compreender o que ele estava dizendo, né? A gente, que eu quero dizer, é que assim, 2000 anos para nossa evolução é pouco, é pouco. Acreditem ou não, é pouco. Então, assim, naquela época ele precisava transferir algum conhecimento. E, obviamente, o que ele tentou transmitir precisava ser, vamos dizer assim, maquiado, ou precisava ser travestido, vamos chamar assim, de uma maneira que as pessoas pudessem entender a mensagem. Para mim, segundo o meu modo de interpretar, por exemplo, ele fala aqui: resguardar-vos da avareza, né? O título do texto, que fala justamente dessa coisa de o homem não se preocupar tanto com as coisas materiais, porque um dia a tua vida, né, cessa nesse corpo e pronto. Não adianta você guardar aquele monte de coisa, porque não faz nenhum sentido. Para o lugar que você vai, né,
isso não faz nenhum sentido. Mas eu fico pensando assim, para mim isso grita, sabe, quando eu leio esse tipo de texto. Então, por exemplo, você já pensou se ele dissesse o seguinte: olha, existe uma lei de abundância do universo. Você imagina que naquela época, né, eles achavam que a Terra era o centro de tudo, né, do universo. Eles acho que nem tinha muito, a grande parte da população não tinha conceito desse de universo, né? Mas o cara só olhava para ele e o resto do mundo, e o resto de tudo, né? Então, como é que, eu acho que, sei lá, deve ter um propósito maior, mas como é que se transfere pro cara daquela época, 2020 anos atrás, como é que você transfere pro cara o seguinte, falou, meu, você tem que, para você entrar em sintonia com a vibração do planeta, que é uma vibração que te resguarda de tudo e ao mesmo tempo é a prosperidade em si, ou seja, o universo ele é extremamente benevolente, abundante, próspero e tal. Então assim, naquele momento ele não por algum motivo, obviamente, ele, todos os asseclas, né, os seres que ajudaram a compor essa mensagem de Jesus, eles sabiam que se eles fossem além desse tipo de linguajar que eles usaram, fatalmente a informação ia se perder, iria se perder. Então, eles pensaram um jeito de falar e aí, por exemplo, coloca esse texto, né, que obviamente é uma anedota, conta a história de um cara, né, pedindo para Jesus, para que Jesus, um cara mais esclarecido, pudesse ajudá-lo na divisão da herança. Isso é uma anedota, mas o que está por trás? O que ele está por trás provavelmente é o seguinte, obviamente, né, ele diz o seguinte: olha, não fica tão preocupado com essas coisas materiais, porque isso não ganha jogo, isso não é a coisa mais importante, entende? Então assim, não fica pensando em guardar, em acumular e não sei o que lá, porque isso não é o mais importante, entende? Porque eu acho que obviamente o que ele poderia ter quisto dizer era: olha, existe uma abundância natural, né, no nosso planeta, e você vai receber, você vai ser amparado pelos bons amigos espirituais, você vai ser amparado por essa energia, por essa coisa que é Deus, e obviamente que você não vai ser milionário no sentido da riqueza da terra, mas não vai te faltar a comida, não vai te faltar a bebida, né? E obviamente você deveria se preocupar com as coisas do espírito. Ou seja, você deveria preocupar em entrar em sintonia com esse planeta, entrar em sintonia com esse corpo físico que você habita agora, entende? E não pender demais para esse lado econômico, porque de fato isso não vai servir nada para você, entende? Então, obviamente tem vários viés nessa leitura. Você pode dizer simplesmente, né, por exemplo, eu me lembro de muita gente defender esse pensamento, né? Nossa, que avareza é feio, nossa, pessoa que é a pessoa avarenta, não sei o que. Isso não tem nada a ver com nada, né? Isso não tem nada a ver com nada, né? Como se isso fosse um cânone da igreja, né? Tipo, você não pode ser avarento porque avarento é feio, avarento é pecado. E eu acho que não é isso. O sentido desse negócio aqui é muito mais profundo, que é, olha, bicho, não coloque o seu corpo de carne na frente de tudo, porque você não é carne, você é espírito. Então coloque as coisas do espírito na frente, ou seja, como prioridade da sua existência. Eu acho que isso que quer dizer isso, que quer dizer essa leitura, entende?
Só que naquele momento não daria para ele dizer isso, porque as pessoas acho que fatalmente não entenderiam. Por isso o motivo dessa alegoria, né, de falar desse negócio de herança e tal, que, né, enfim. Mas é como eu sempre digo, a cada momento nosso de avanço dentro da tecnologia, dentro do entendimento, dentro da sabedoria, da ciência, da filosofia, naturalmente a gente vai conseguindo perceber outras profundidades desses textos, né? E obviamente a gente consegue a partir disso extrair coisas que sejam mais relevantes para nossa vida, né? Porque até porque, né, essa questão da avareza ela é muito efêmera, né? O que, que é ser uma pessoa avara? O que, que é isso? É comer um pãozinho em vez de dois? Né? Mas será que o que, que é um pãozinho? O que, que é dois em termos calóricos? É muito? É pouco? Isso é muito efêmero, entende? Então você vê que essa leitura não faz sentido. Né? É como tomar água, né? Que a gente ainda não chegou na conclusão da água, né? Quantos litros de água a gente tem que tomar por dia, né? Ninguém chegou nessa conclusão. Conclusão também que ninguém chegou é se o café faz bem ou se o café faz mal. Conclusão que eles não chegaram ainda, me parece, é se o sal faz bem ou se o sal faz mal. Então, assim, é uma loucura, né? Tudo, obviamente, né? Depende das quantidades. Então, é uma celeuma, né? Uma discussão besta, né? Uma discussão que não vai levar a lugar nenhum nunca, né? Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa alérgica e que toma uma gota, por exemplo, uma pessoa que é alérgica à picada de abelha, ela toma uma picada de abelha e pode ser internada e até morrer. Então, né, uma gota de veneno de abelha, né, já é o suficiente para matar uma pessoa. Então, o que é muito, o que é pouco, né? Que é só, estou usando esses exemplos para tentar, né, emplacar essa ideia de que, obviamente, parece-me que esse texto em si não tem nada a ver com avareza, e sim com, cara, cuide das suas energias, cuide da sua consciência, cuide do seu futuro consciencial, entende? E o resto é balada, que não serve pra nada, né? Tá bom? Então é isso. E aí, apoiado nesse texto, eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos nossos familiares, tá? Por quê? Porque nós estamos começando um novo ano e naturalmente a gente é produto, ou seja, a gente recebeu como herança, né? Herança genética dos nossos antepassados, né? Obviamente o nosso corpo, mas a gente recebeu também uma influência cultural. A gente recebeu uma influência social também, até porque a gente foi educado por esses antepassados, né? Enfim. E obviamente a gente deve honrar os nossos familiares, os nossos antepassados, porque ainda que pudessem ou possam haver distorções, que possam haver nessa história coisas desagradáveis, que nos desagradaram especificamente, é importante a gente agradecer ao clã, né, o qual nos deu origem, né? Então, e especialmente pedir a proteção desse mesmo clã, para que a gente possa aí nesse ano de 2025, que está logo no comecinho, que a gente consiga então ser abençoado por esse clã e seguir adiante e realizar as nossas conquistas, né?
e que a gente tenha saúde também. Então vamos pedir por esses parentes, né, já desencarnados, tá bom? Então vamos lá. Dessa forma pedimos aos bons amigos no dia de hoje que ajudem, que essas boas vibrações cheguem aos nossos parentes, a todos esses nossos irmãos que já desencarnaram. Se a ligação for forte o suficiente, que nós possamos pedir também pelos nossos amigos que já desencarnaram, que de uma maneira ou outra fazem parte da nossa família espiritual. Que esses seres, essas consciências, possam receber um influxo energético poderoso de amor e de paz, favorecendo a estes um momento de alegria, de satisfação e de tranquilidade. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, iluminando os vossos caminhos e permitindo-lhes a força necessária para as grandes descobertas conscienciais. Pedimos aos bons espíritos que transfiram essa vibração positiva a todos aqueles nossos familiares já desencarnados e pedimos a eles a sua bênção para que possamos continuar fundo, firme na senda do progresso espiritual e consciencial. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Irmãzinha, vejo-te triste e preocupada. Eu vou contar-te uma história. Um dia, uma humilde lamparina não quis se acender por se julgar insignificante, deixando assim muitos no escuro. Lembra-te de que podes agir do mesmo modo que essa lamparina. Acha justo deixar alguém na escuridão por causa das nossas tristezas? Aquela coisa, né? Saulo Caldeirão fala uma coisa muito legal, né? Quando a gente for mandar uma mensagem para um ente querido, para uma consciência próxima, né? Muita gente, por exemplo, passou esse final de ano agora, muita gente triste com os parentes, né? Com a perda de alguns parentes, alguns familiares que já desencarnaram, né? Que fizeram falta nessa virada de ano. Porque a pessoa, de certa maneira, obviamente, né, por um certo, como é que eu vou dizer, uma certa falta, né, um sentimento de falta, de solidão, às vezes de incompreensão até, né, acabaram vibrando muita tristeza por esses entes queridos que já partiram.
E essa leitura da reflexão aqui do espírito de Jacó tem muito a ver com isso, né? E como eu estava dizendo, o Saulo Caldeirão fala o seguinte: imagina que você estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp, que é a nossa prece, para esses nossos parentes desencarnados. Aí quando ele chega lá, ele abre o áudio, né, do WhatsApp e escuta lá: ai meu Deus, tô muito triste, eu tô desanimado ou desanimada porque você foi embora, você me deixou sozinho, você não podia ter feito isso, olha minha vida como tá agora, eu não tenho ninguém, que não sei o que lá. Ou seja, isso é horrível. Isso é horrível para a consciência que está do lado de lá, né? E do lado de lá parece que é do lado de lá. Não, é aqui do lado, é na mesma frequência, às vezes na mesma casa, né? Só está numa frequência diferente. Então, assim, é bom mandar essas mensagens de WhatsApp, leia-se, preces, né? Sempre pensando com um sentimento de gratidão, um sentimento de felicidade, né? Tipo, olha, que legal, né? Poxa, por exemplo, tô com tantos anos, eu tô me cuidando, tô fazendo o melhor que eu posso, eu honro tudo aquilo que eu recebi de vocês, né? Esse corpo, a educação que eu tive, enfim, todos os cuidados, todas as noites, né? Para quem teve essa possibilidade, né? De cuidados desse ente querido, né? Que já partiu. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente tomar em conta esse tipo de coisa na hora de fazer uma prece, porque obviamente se você vibra bem, vibra positivamente, né? Manda uma mensagem alegre, tipo, olha, fiz um cafezinho aqui, esse cafezinho tá fresquinho, eu lembrei de você, aquele cafezinho que você fazia de manhã todo dia cedo, vamos tomar junto? Pode até pôr uma xicrinha ali do lado para a pessoa tomar, se for o caso, zero bronca, zero bronca. Entende? Depois que você terminar esse, vamos dizer, esse evento desse café, você pode depois, educadamente, depois de um tempo, vai lá, coloca esse café, joga fora, não tem problema. Mas a consciência, ao receber esse tipo de lembrança, ela vai ficar muito feliz, vai ficar muito bem, entende? E obviamente, ela ficando muito bem, ela vai ganhar mais força, ganhando mais força, ela vai poder te vibrar muito melhor em direção a você. Então você passa a receber um carinho. Então veja que é, isso na verdade acaba gerando uma vibração positiva, uma coisa que vai acabar nos chegando, entende? Então é que a gente obviamente tenha consciência de fazer esse tipo de vibração. Agora é lógico, ninguém está proibindo ninguém de sentir. Você pode sentir dor, pode sentir falta, e isso tá tudo certo. A questão é que a gente tem que, na medida do possível, tentar se desprender disso, porque na verdade, às vezes o que a gente está sentindo não tem nada a ver com a consciência em si, tem a ver com o que a gente sente, né? Qual a nossa expectativa em relação àquela pessoa, alguma expectativa que não se concretizou, alguma expectativa frustrada, enfim, que faz a gente ficar com esse remorso, né? Tipo, puxa, eu devia ter abraçado mais fulano antes que ele partisse, ou ela partisse, não importa. Eu devia ter estado mais tempo com ele ou com ela, ou com, eu podia, sabe, não ter sido tão ranzinza durante tanto tempo com aquela pessoa, porque de fato a vida é um sopro, enfim. Agora, todos esses pensamentos e reflexões, eles demandam tempo. Eles demandam tempo. E obviamente aqui ninguém está pedindo para você acreditar cegamente, porque eu estou falando, Josué está falando, não tem nada a ver. Simplesmente, você pode simplesmente tentar umas técnicas de projeção astral e ir lá e ver com os teus próprios olhos que eles estão por aí. Eles estão muito próximos, entende? E qualquer um pode ver. Isso é uma capacidade que todo mundo detém. É uma capacidade do corpo físico isso. Não tem nada a ver com mediunidade. Então você pode ir lá e tirar suas conclusões e ver e tal, e ver como é que é o mundo espiritual, zero bronca. E obviamente, né, por uma pessoa que já teve algumas experiências, é obviamente mais fácil de falar.
Então assim, se você é esse tipo de pessoa que sofre, está sofrendo por essa situação, não fica perdendo seu tempo. Comece a fazer suas práticas e não sei o que lá, que obviamente você vai conseguir uma hora ter essas comprovações da vida após a morte, e aí tudo muda na sua vida, tudo se aclara, né? No sentido de libertação mesmo, né? Enfim, eu acabei me estendendo um pouco mais nessa questão, mas para a gente entender justamente que é isso, né? A gente tem uma oportunidade maravilhosa de estar aqui, aproveitar esse momento que é o agora, né? E o que é que a gente está fazendo com o nosso agora, né? Será que a gente está aproveitando ele bem? A gente está usando o nosso agora para lamentar? A gente está usando o nosso agora para reclamar? E ninguém está proibindo você de lamentar ou reclamar, mas só porque a gente reflita. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou aproveitando da melhor maneira possível? Ainda que eu fique magoado ou chateado, não sei o que lá, como é que eu posso reverter isso? E obviamente quando a gente estiver num nível mais desperto da nossa consciência, naturalmente a gente não vai ter nem tempo, nem saco, nem nada para ficar reclamando, lamentando, chorando. Não vamos ter. Porque se fala, nossa, esse tempo é precioso demais, essa oportunidade de estar aqui é preciosa demais para eu ficar desperdiçando com lamento, com tristeza, com choro, esse tipo de coisa, né? Então que a gente fica aí com essa reflexão, tá certo? E se você está nessa incompreensão toda, né, vamos aproveitar o ensejo aqui, e você pode fazer a partir de agora então uma prece, nós vamos fazer junto, pedindo ajuda desses amigos espirituais para que nos ajudem, seja para conseguir uma experiência fora do corpo, seja para receber um sinal, seja para encaminhar as nossas energias para esses entes queridos, enfim. Que seja uma prece, antes de tudo, de celebração. Tá certo? Então vamos lá? Pedimos assim aos bons amigos que nos ajudem, orientando os nossos pensamentos, aclarando as nossas ideias, para que nós possamos, no momento de celebração e de gratidão a Deus e a Jesus pelas informações trazidas, que o melhor possa acontecer para essas consciências e para nós também. Agradecemos cada um dos bons amigos que nos acompanham e se esforçam por nos ajudar. Que nós tenhamos maturidade emocional para aceitar tudo que vem de Deus como um presente maravilhoso. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E se ainda ficou algum resquício de qualquer coisa, sentimento, que a gente possa se inspirar nessa leitura. Quem é você? Toda entidade humana que encarna nesse plano sofre algum tipo de choque de desamor. Isso faz parte do jogo da Terra. Mas é importante conseguirmos agir menos como vítima, compreendendo por que precisamos passar por determinada situação.
A meta principal da vida é responder a pergunta: quem sou eu? Mas a resposta para essa pergunta só chega quando nos libertamos do passado, indo além de um jogo de acusações. Então, quando pudermos sentir gratidão por tudo e por todos que fizeram parte das nossas vidas, poderemos reencontrar a nossa verdadeira identidade. Olha, as congruências entre os textos de hoje foram lindas. E eu agradeço aos bons espíritos por isso. E que nós possamos nos libertar dia por dia, passo a passo, minuto a minuto, dessas amarras que nos prendem ao passado e fazem a gente criar preces de lamentação. Que em breve, paulatinamente, a gente possa fazer apenas preces de gratidão, para que a gente possa elevar o nosso pensamento numa prece maravilhosa de gratidão por tudo que nós temos, ainda que não seja aquilo que você consegue imaginar. O resto do universo se encarrega. Deus é infinitamente bondade. Fica a reflexão. Que a gente tenha uma ótima semana e a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar, onde a gente esteja um pouquinho mais amadurecido a respeito de alguns aspectos, de alguns sentimentos que nos causam dor. Agradeço demais a presença de vocês e a gente se vê no próximo Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.